Olá pessoal, vou fazer a gravação aqui desse vídeo para explicar sobre a duplicação do DNA e facilitar a compreensão aí para vocês, tá bom? Então nós sabemos que o DNA está lá no núcleo da célula, formado por duas fitas de nucleotídeos com as bases correspondentes, e a primeira etapa para que ocorra a duplicação é preciso separar essas duas fitas. O rompimento das ligações de hidrogênio, das pontes de hidrogênio que une as duas fitas, é feito por uma enzima chamada helicase. Então a helicase ela vai cortando, vai abrindo, né, vai cortando essas pontes de hidrogênio e vai abrindo as duas fitas de nucleotídeos. Então ela separa os filamentos de DNA. A outra enzima importante nesse processo é a DNA polimerase. A DNA polimerase utiliza aquele filamento velho como molde para montar um novo filamento. E esse tipo de duplicação é chamada de duplicação semi-conservativa. Então, nesse modelo aqui, eu tenho uma molécula de DNA com duas fitas, a helicase rompe as pontes de hidrogênio, separando as duas fitas molde, e em cada uma dessas fitas molde vai ser produzido pela DNA polimerase uma nova fita nova. Então, ao final, eu tenho uma fita velha e uma fita nova. Cada nova molécula de DNA que foi produzida terá uma fita velha e uma fita nova, por isso que ela é chamada semi-conservativa. Esse modelo de duplicação semi-conservativo foi comprovado através de um experimento de Mendelssohn e Stahl, utilizando uma bactéria chamada Escherichia coli, uma bactéria comum no nosso sistema digestório. Então, primeiro, o que eles fizeram? Eles colocaram essa bactéria para se multiplicar no meio de cultura com um isótopo radioativo, um isótopo de nitrogênio 15, que é um isótopo leve. Deixaram essa bactéria se multiplicar lá por muitas gerações, e aí quase todo o DNA dessa bactéria, ou das bactérias que estavam lá nesse meio de cultura, passaram a ter nitrogênio 15. Então, verificando lá, depois de uma centrifugação, o DNA se concentra lá embaixo, porque é um DNA pesado, esse nitrogênio 15, tá? Depois, passaram a ter colocaram essas bactérias em um meio de cultura com um isótopo mais leve, que é o nitrogênio 14. Com o passar do tempo, o que eles perceberam? Eles perceberam que uma parte, quando extraíam o DNA dessas bactérias, centrifugavam, esse DNA ficava acima, um ponto acima daquele anterior que tinha sido observado. Ou seja, havia uma concentração maior de nitrogênio leve fazendo parte desse DNA. Depois continuaram mantendo, né, por mais divisões celulares, essas bactérias nesse meio de cultura contendo isótopo de nitrogênio leve. E perceberam então que com o passar do tempo ocorria um aumento na concentração, na quantidade de DNA que tinham esse nitrogênio leve. Ou seja, a maior parte das moléculas de DNA agora tinham nitrogênio 14, que é o nitrogênio leve. E ainda tinha uma pequena quantidade de DNA com nitrogênio 15. Então, a gente dá para demonstrar. No início, a maior parte do DNA tinha nitrogênio 15. Depois, quando foi colocado no nitrogênio 14, esse DNA passa a ter nitrogênio intermediário, tanto nitrogênio 14 quanto 15, e continuando mantendo no nitrogênio, no meio de cultura contendo nitrogênio 14, eu vou aumentando a quantidade de nitrogênio 14 nessas moléculas de DNA, e aquele nitrogênio 15, ou seja, poucas fitas mantém o nitrogênio 15, representando esse modelo de duplicação semi-conservativa. Então, a partir desse experimento, né, foi comprovado que o DNA se multiplica de forma semi-conservativa.